Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A minha equipe ficou com a área de nutrição clínica e, por seguinte, vamos abordar as sub-áreas que tem dentro da área de nutrição clínica. Meu nome é Wesleyane e a minha equipe é composta por Paula, Carol, Kerlane e Ana Júlia. Eu vou falar sobre a sub-área A e a sub-área B dentro da área de nutrição clínica. A sub-área A é assistência nutricional dieterápica em hospitais e clínicas. E a sub-área B é assistência nutricional dieterápica em serviços de terapia renal e substitutiva. Estabelecer e executar protocolos técnicos do serviço, elaborar um diagnóstico nutricional, elaborar prescrição dietética com base nas diretrizes do diagnóstico de nutrição e considerando as interações de drogas e nutrientes/nutrientes, registrar os prontuários dos clientes, orientar e supervisionar a distribuição de dietas orais e interais, verificando a porcentagem, o percentual e a aceitação de tolerância alimentar. Solicitar exames em laboratórios quando for preciso, interagir com o nutricionista responsável pela produção de refeições, definido por procedimentos em parceria, elaborar relatórios técnicos de não conformidade impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana. Assim, a gente deve encaminhar para o superior hierárquico. Boa tarde, meu nome é Paula e eu fiquei para falar para vocês da sub-área C e da sub-área D. A sub-área C são as instituições de longa permanência para idosos e a sub-área D são consultórios e ambulatórios. Lendo o conteúdo, são basicamente a mesma coisa, tanto as atribuições obrigatórias quanto as complementares do nutricionista nas duas sub-áreas. Então, para não ficar muito maçante, eu vou falar para vocês as atividades obrigatórias, tanto nas instituições de longa permanência para idosos, quanto nos consultórios e ambulatórios, e depois eu vou falar de atividades complementares, também nos dois. Então, vamos lá. A primeira atribuição é a realização da triagem na entrada do idoso na instituição. O segundo tópico que a gente separa é a elaboração do diagnóstico de nutrição. A gente segue para a elaboração da prescrição dietética de acordo com o diagnóstico de nutrição. Ele serve meio que um norte. A gente passa para estabelecer e executar protocolos técnicos do serviço por níveis de assistência nutricional. Depois vem para registrar em prontuário do idoso, a prescrição dietética e a evolução nutricional. Aí vocês me perguntam, o que é um prontuário? Um prontuário é como em um prontuário, na verdade, para ser mais específica, tem como o idoso chega, o que ele pode comer, o que ele não pode, de quais doenças ele está acometido, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, porque assim, geralmente, se tratando basicamente de idosos e puxando mais para esse lado, é muito difícil hoje em dia no Brasil, já até um dado estatístico, um idoso que não tenha ou diabetes, ou hipertensão, ou os dois. Então, um prontuário é basicamente isso. Cada pessoa tem o seu separadamente. Independente de ser idoso ou não, cada paciente que dá entrada em uma instituição tem o seu prontuário. A gente segue para orientar e supervisionar a distribuição de dietas orais e interais, verificando o percentual de aceitação e tolerância alimentar. O que é que a gente tem aqui?
basicamente o que o organismo de cada pessoa aceita ou não. Quando diz que o nutricionista tem que supervisionar, é porque a dieta das pessoas varia muito. E o organismo também. Existem doenças que não é qualquer tipo de alimento que você vai aceitar bem. A gente passa para promover, por meio da alimentação, os princípios da tecnologia assistiva para favorecer a autonomia e a independência do paciente. Promover ações de educação alimentar e nutricional, tanto para o idoso, como para seus cuidadores, como para seus familiares. Porque acreditem, existem pessoas que chegam nas clínicas, nos ambulatórios, consultórios, na unidade de saúde, que está doente especificamente por conta da má alimentação. E precisa realmente de uma reeducação alimentar. Então, esse papel é muito importante. Por último, na parte de atividades obrigatórias, a gente tem a elaboração de um relatório técnico de não conformidade e respectivas ações corretivas, impeditivas de boas práticas profissionais e que coloquem em risco a saúde humana. Também é feito pelo nutricionista. O que é que o nutricionista vai fazer? Acontecendo esses casos de profissionais que não estejam agindo de maneira correta e que colocam em risco a saúde humana, o nutricionista vai fazer esse protocolo, vai encaminhar ao seu superior hierárquico. Seu superior hierárquico, vendo que é algo muito grave ou que ele não consegue resolver, vai encaminhar para as autoridades competentes para que elas conduzam o caso. Seguindo para as atividades complementares do nutricionista, tanto nas ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos, quanto nos consultórios e ambulatórios, a gente tem como atividade complementar a interação com a equipe multidisciplinar, sempre que pertinente, nos procedimentos complementares à prescrição dietética. A gente também tem a prescrição de suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins fitoterápicos. A gente segue para a participação e o planejamento e a supervisão em estágios para estudantes de graduação e de cursos técnicos de nutrição e dietética, e também de programas de aperfeiçoamento para profissionais da saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista. Particularmente, eu já fiz um técnico em nutrição e assim, a gente chega na parte do estágio com 50%, que é a teoria. E essa relação entre estagiário e nutricionista é de fundamental importância. O nutricionista mostra pra gente o cuidado que a gente deve ter com cada pessoa, com cada caso, com cada prontuário, a preocupação em saber por que o paciente entrou, o motivo das suas doenças, se ele tem problemas como diabetes, qual intolerância, a qual tipo de alimento ele tem. E assim, são coisas que a gente não tem tanta noção de prática quanto quando vai para o estágio, quando tem contato com o nutricionista, até com as pessoas da cozinha mesmo, que sabem muito, que já são acostumadas com os pacientes, que já sabem como lidar, que já sabem qual tipo de dieta. É uma relação, é uma troca muito grande e é uma oportunidade de conhecimento que não tem comparação do que só na teoria. A gente segue para realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionadas à sua área de trabalho. Essa também é uma atividade complementar do nutricionista que ele pode fazer. Ele pode realizar pesquisas na sua determinada área de trabalho, no caso, no ramo da nutrição. E a gente finaliza na solicitação de exames laboratoriais necessários para uma avaliação nutricional e para uma prescrição dietética, porque quando os pacientes estão ao hospital, mesmo já tendo tudo isso, todos os seus dados, tudo necessário,
Existem casos específicos que é necessário exames laboratoriais para prescrição dietética. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora vocês... E sub-área F. Na sub-área E, falamos sobre a assistência nutricional dietoterápica em bancos de leites humanos e postos de coletas. Nessa área, enfatizamos e incentivamos promover o aleitamento materno. Prestamos assistência às gestantes na prática do aleitamento materno, e damos orientações às mães que são afastadas de seus filhos, bem como aquelas que apresentam dificuldades ao amamentar. É também preciso coordenar as etapas de processamento, garantindo a higiene do leite humano, desde a coleta até o armazenamento. Sub-área F. Nessa sub-área, falamos sobre a assistência nutricional e dietoterápica em lactários. Precisamos estabelecer e supervisionar a execução dos protocolos técnicos do serviço. É preciso interagir com os demais nutricionistas e definindo os procedimentos dos pacientes. Também precisamos promover o aperfeiçoamento e a atualização dos funcionários por meio de cursos, palestras e ações afins. Também nessa sub-área, realizar as orientações nutricionais com vistas à alta hospitalar. Meu nome é Fernanda Janine e a minha equipe ficou responsável por abordar sobre a nutrição clínica. Sendo assim, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a sub-área de assistência nutricional e dietoterápica em centrais de terapia nutricional. Bom, mas o que seria a terapia nutricional? A terapia nutricional consiste no conjunto de procedimentos terapêuticos que visam a manutenção ou recuperação do estado nutricional de um paciente por meio da nutrição parenteral ou enteral. Sendo assim, cabe ao nutricionista as seguintes obrigatoriedades: estabelecer e supervisionar a execução de protocolos técnicos do serviço, obedecendo sempre às regras da vigilância sanitária, da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pelo setor. Cabe ainda ao profissional nutricionista elaborar e implantar manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados, conhecidos pela sigla POP. O que é este manual? Este manual consiste o passo a passo de todas as tarefas realizadas no estabelecimento, de forma que, caso o profissional venha a se ausentar deste estabelecimento, outra pessoa consiga realizar as mesmas tarefas. Outra obrigatoriedade do profissional de nutrição é elaborar e implantar fichas técnicas das preparações não moduladas, ou seja, as preparações artesanais. Sendo assim, a partir dessa ficha técnica, outro profissional pode também desenvolver o preparo daquela receita, com base em seguindo o passo a passo que contém nessa ficha técnica. Outra obrigatoriedade do profissional é elaborar o diagnóstico de nutrição do cliente e também realizar a prescrição dietética. É também responsabilidade de formular a nutrição interal. O que é a nutrição interal? A nutrição interal é uma dieta baseada em alimentos líquidos, quando o paciente já não consegue mais se alimentar por via oral. Então, esse alimento vai ser através de sondas. Então, o profissional de nutrição ele vai fazer toda a prescrição, tanto quantitativa quanto qualitativa, bem como a apresentação. É também responsabilidade do nutricionista acompanhar a evolução nutricional do paciente. Além de diagnosticar, ele também deve acompanhar essa evolução. E com isso, registrar em prontuário a prescrição dietética e também acompanhar o paciente no momento de sua alta. No qual, no momento da alta, cabe a ele fazer o descritivo de aquisição de insumos que ele julgar necessário. O profissional de nutrição, ele também é responsável por participar do planejamento e da supervisão da implantação ou adequação de instalações físicas, equipamentos ou utensílios, no qual ele é responsável por isso para poder ele estar cada vez mais ali buscando os melhores equipamentos para auxiliar no melhor tratamento para o seu paciente. Cabe também ao profissional de nutrição interagir com os demais profissionais, formando assim uma equipe multiprofissional que vise sempre a assistência ao paciente, gerar uma melhor assistência ao paciente.
O profissional de nutrição também é responsável por estar sempre em busca de conhecimento, através de congressos, estudo de artigos, entre outros, né? E com isso, a partir desse conhecimento adquirido, ele é responsável por passar para os demais funcionários, através de cursos, palestras e ações afins. Cabe também ao profissional de nutrição elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações corretivas. Ou seja, caso o nutricionista ele veja algum ato ali do funcionário não esteja de acordo com as obrigatoriedades do estabelecimento, então cabe a ele relatar, né, tudo que ele está observando e também fazer ações corretivas, ensinando a esse profissional como seriam as medidas corretas para se estabelecer. Bom, é isso. Muito obrigada. Para realizar as atribuições de nutrição clínica em assistência nutricional e dietoterápica em centrais de terapia nutricional, o nutricionista deverá desenvolver as seguintes atividades obrigatórias: elaborar e supervisionar a execução de protocolos técnicos do serviço obedecendo às legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, própria para o setor. Elaborar e implantar manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados. Elaborar e implantar fichas técnicas da preparação não moduladas artesanais, mantendo-as atualizadas. Elaborar o diagnóstico de nutrição com base nas avaliações nutricional. Elaborar a prescrição dietética com base nas diretrizes do diagnóstico de nutrição. Registrar em prontuários dos pacientes a prescrição dietética e evolução nutricional de acordo com os protocolos pré-estabelecidos. Interagir com os demais nutricionistas que compõem o quadro técnico da instituição, definindo os procedimentos complementares na assistência dos pacientes e elaborar avaliação e diagnóstico de nutrição individual ou familiar.